Bom dia a todos, todas e todes. Estamos começando aqui nessa sexta-feira, 18 de junho, mais um As Palavras e as Coisas, com o camarada Roberto Ponciano. Bom dia, Ponciano. Bom dia, Daniel. Eu queria só fazer um anúncio. Eu acordei hoje de manhã, estava tão feliz. Eu vi uma notícia no jornal que era a seguinte: cercaram um serial killer em Brasília que matou várias famílias. Eu achei que eles estavam no Palácio do Planalto, mas era outro, cara. Eu fiquei meio decepcionado. Mas vai ser bom ouvir as meninas hoje. Eu falei, pô, estou no Palácio do Planalto, não era outro. Foi uma decepção terrível. Pô, fiquei decepcionado também. Né? Você chegou a ver, Ponciano, aquele nazista num shopping? Agora não sei em que cidade que foi. O cara entrou no shopping com uma suástica no braço. E daí chegaram seguranças. Cara, se eu tivesse lá, acho que metia porrada mesmo. Né? Eu odeio violência, mas eu metia porrada nele. Para ir para a delegacia, né? Porque ele está fazendo uma coisa contra a lei. Né? Eu adoraria. Né? Enfim. Que coisa. Uma coisa absurda, assim, uma coisa louca, né? Mas enfim. Então hoje, Ponciano, conversamos com a Daniela Bonafé e a Júnia Paixão. Vamos falar aqui sobre a poética feminina, enfim, vai ser um papo super bacana com elas. Em breve vamos trazê-las aqui para essa nossa bagunça político-literária, anárquico, sei lá, que mais a gente pode botar aí. Né? Então eu vou chamar a vinheta e daqui a pouquinho trazemos a Júnia Paixão e a Daniela Bonafé. Muitíssimo bom dia. E Júlia Paixão. Então. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Júnia. Bom dia, Dani. Bom dia, Roberto. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muitíssimo bom dia. Gente. E aí, Ponciano? E bem-vindos. Gente, a primeira pergunta é aquela que o Daniel fez na semana passada. Eu acho que antes de falar da poética feminina, falar um pouquinho do trabalho de vocês, né? Que vocês fazem da vida, lógico, além de serem professoras, né? Que é o ganha-pão, mas aquilo que vocês também fazem com prazer, mas aquilo que vocês fazem além da sala de aula. Gostaria que vocês são duas poetas, né? Queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, antes de qualquer coisa, né? Vai lá, Júnia, manda ver. Quem começa? Bom, eu sou, né, como o Ponciano falou, eu sou professora, que o nosso ganha-pão, né, para pagar os boletos, mas faço com muita alegria, porque a educação é uma das minhas paixões, e eu sou poeta, escritora, me considero uma ativista literária, né, porque a literatura é uma bandeira, e assim, estou batalhando com isso aí. Então, eu tenho alguns livros publicados, publico desde 2014, já tenho 6 livros publicados, estou lançando um livro infantil agora, deve estar chegando, o 6º livro. E assim, eu acho que o que me move hoje, principalmente nesse momento, né, gente, que a gente está vivendo agora, são as palavras e essa possibilidade de levar literatura, alento, né, para as pessoas. Muito bem. Bom, eu sou, então, professora também, como a Júnia, que é o meu ganha-pão, mas eu também escrevo desde bem jovem, desde uns 12 anos, nunca parei de escrever. A escrita é um jeito de eu lidar com a vida, com o mundo. Venho publicando há pouco tempo, faz um ano mais ou menos que eu comecei a encarar esse universo das publicações. Antes era tudo na internet, online, eu ainda não tinha feito nada fisicamente, né, do tipo livro. Então eu tenho 3 livros publicados, sou poeta. Também tenho alguma coisa nessa área infanto-juvenil. Estou escrevendo bastante coisa agora. E também sou uma escutadora, vamos dizer assim. Uma boa escutadora de histórias. Eu acho que isso é que também me leva a gostar muito de escrever. Então, no trabalho como professora, eu encabecei vários projetos que tinham ligação com a escuta de histórias de vida, e aí isso também me move bastante para a escrita. Acho que é isso. Maravilha.
Antes da gente continuar, eu quero dar um bom dia aqui para quem está nos acompanhando. Álvaro Posselti, grande poeta aqui de Curitiba. A Aline Tavares, que fala de Minas Gerais. Né? Um abraço aí para todo mundo que nos vê. Lembrando que As Palavras e as Coisas é transmitido pela 4 TV, pelo Iaras e Pagus também. Né? O Ponciano quer já emendar ou já posso... Eu posso seguindo aqui? Pode fazer a pergunta, conforme seja a sua pergunta, eu encaixo a minha. Ela já responde um atacado. Até porque a gente não tem muito lugar de fala nesse tema hoje, não, né? A gente só pergunta. A gente só pergunta, vai colocando na roda. Essa semana, no programa que eu apresento à tarde, na 4 TV, no Viva Literatura, eu recebi, na quarta-feira, as poetas do coletivo Marianas, né? Um coletivo super bacana aqui de Curitiba, assim, são vários poetas de fora daqui, e elas me deram os livros novos, elas fizeram umas publicações muito bacanas, né, pela editora Urutau. E uma das conversas ali com elas foi exatamente essa, né, da presença de poetas mulheres, né, na cena literária atual, né, que é uma luta árdua. O homem branco, hétero, para ele tá tranquilo, tem o seu lugar garantido e tudo mais, né, e as mulheres na literatura, quando entram numa livraria, né, não tem lá o espaço, literatura masculina, né, é literatura, né, mas tem a literatura feminina, colocam em caixinhas, né, sempre tentando dividir isso. Como é que vocês estão vendo isso, essa ascensão de coletivos como esse, por exemplo, essa luta diária, né, de se firmar mesmo, como sou escritora assim, está no mesmo patamar e vai embora. As editoras também têm aumentado a presença de editoras mulheres. Eu vi muito, assim, na própria Cotter a gente tem, né, a Franciele, que é uma das editoras, enfim. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês lidam com essa disparidade, digamos assim, né, de presenças na literatura, tanto na literatura, como publicações, quanto no ramo editorial mesmo? Eu tinha uma adendo à sua pergunta, que eu acho que a Júnia e a Daniela participam desses movimentos, desses coletivos. Claro. A Júnia falou que, inclusive, faz vários eventos. Eu acho que tinha uma feira agora, né? Na semana passada. Queria que você falasse também dessa experiência de vocês com esses coletivos, com essas experiências. Maravilha. Bom, eu faço parte mesmo. A Aline Tavares está aí nos assistindo. Eu faço parte do coletivo junto com ela, coletivo Vira Verbo, e vamos lançar um livro agora, esse ano. A literatura hegemônica é masculina, e isso aí a gente não pode negar, né? Nós que somos professores, se a gente pegar uma memória da literatura lida na escola, né? Quantas mulheres tinham? Né? Quais são o cânone? É lógico que tem escritoras, né, canônicas, mas a grande maioria são homens, né? Brancos, héteros e etc. e tal. Então, esse movimento, eu acho assim, é um movimento muito bacana. E você falou uma coisa, Daniel, a questão da divisão, né? Literatura feminina. Quando não tem a literatura masculina. A literatura masculina é a literatura. E aí a mulher teve que cavar o seu espaço e tem lá o rótulo literatura feminina, né? Eu acho que uma das lutas é exatamente para derrubar isso, né? Literatura é literatura. Porque o que a gente vê? Quando a mulher começou a se inserir no mercado editorial, esse aumento de produção feminina, hoje a gente ainda pode ver isso, foi destinado lugares onde a mulher poderia se expressar, né? Então, falar sobre maternidade, falar sobre a própria sexualidade feminina, anteriormente, até isso era colocado por homens, né? Mas eu acho que a gente tem que derrubar isso também, né? Isso faz parte do caminho de cavar espaços. Literatura é literatura. Independe do autor, né? Se é homem, se é mulher. Mas ainda a gente está nesse processo, né? Nesse processo de construção
desse espaço onde caiba todo mundo, né? Porque não é uma disputa, não é a questão de você comparar, né, literatura masculina com literatura feminina. É a questão que tem espaço para todo mundo, né? E a mulher pode falar de qualquer coisa, né? Não tem um assunto em que a literatura feminina está inserida, né? Eu penso o seguinte, que como durante muitos anos foi destinado à mulher um lugar mais íntimo da casa, cuidado, né, do lar, da educação, isso impactou bastante a produção das mulheres que escreviam, porque as mulheres sempre escreveram, o fato é que elas só não existiam para os outros, né, mas elas sempre escreveram, elas estavam lá. E elas escreviam sobre esses lugares aos quais elas estavam destinadas, num primeiro momento. Então, quando aparecia alguma escrita dessas mulheres, eram consideradas menores justamente porque esses lugares eram lugares menores, né, socialmente. Mas se a gente pensar com o nosso olhar de hoje, né, esses lugares foram ocupados só por elas e só elas poderiam falar desses lugares. Então, de fato, não eram nada menores e são muito importantes as escritas faladas desses lugares, né, escritas desses lugares. E aí a gente teve algumas mulheres que romperam, que tentaram falar daquilo que nem sempre concernia aquele local, né? Então, falar de algo que não tinha relação com o lar, com o cuidado, com o amor ou ser amada, né? Com outros temas. Então, essas mulheres quebraram muitos paradigmas, acho que elas abriram muitas portas para isso que a gente está vendo hoje. Mas estas que falavam desses lugares, elas também abriram inúmeras portas, porque elas se mantiveram o tempo todo na resistência, nessa escrita que já existia. Então, hoje eu estava separando uns livros na minha estante por causa desse nosso encontro, né? E aí eu peguei dois exemplos bem assim, opostos. Então, por exemplo, a Flor Bela Espanca, que fala muito desse lugar do feminino, do amor, da mulher vítima desse amor e desse sofrimento que não acaba e tal, que tenta sair muitas vezes desse lugar, mas ela é de novo recolhida a ele. E separei uma mais contemporânea, que é a Wisława Szymborska, que já consegue ultrapassar essas barreiras daquele lugar que teoricamente foi destinado a uma mulher estar, né? E começa a falar de um pouco mais de fora, assim. E aí, pensando no que a gente tem hoje de produção, né, na atualidade mesmo, de como isso está maravilhoso, porque as mulheres, então, elas transitam em todas essas esferas, no dentro, no fora, no que foi dito que era para mim, mas e que eu acho que não é, e no que está lá fora, e que falaram que não era, mas também é. Então, eu vejo, assim, esses coletivos hoje em dia, esse movimento muito pulsante, muito vivo, ainda num trabalho de bastante luta, né? Acho legal a gente destacar que hoje em dia a gente tem editoras que só publicam mulheres, mostras literárias em que 50% da mostra é para publicação feminina e tal. Eu acho que isso é conquista importante, é inegável, acho que não pode largar a mão nem o osso disso, porque eu acho que é só através desse movimento que a gente vai chegar nisso que a Júnia falou. Né? Então eu vejo um caminho assim muito bonito, de muita luta e de muita poesia no próprio caminho, assim, dessa poética das mulheres. Com certeza, né? Porque para a mulher começar a falar de outras esferas, ela teve que sair desse ambiente doméstico, né? Em que ela foi predominante por séculos, né? E a questão da educação também, né? Eu acho que isso mostra um pouquinho, porque a literatura infantil, quando ela começou a ser mais veiculada, né?
ela teve um espaço grande, a mulher teve um espaço grande na literatura infantil, porque a educação também, e a questão da infância, era um lugar permitido, né, para as mulheres. E a questão do mercado editorial, porque hoje, né, como todo mundo falou, já existem editoras, inclusive, que só publicam mulheres, né? Tem vários exemplos de editoras que estão publicando mulheres nesse exercício de resistência mesmo. Mas antes, o mercado editorial era masculino, né? E quem que autorizava essas mulheres a falar isso ou aquilo eram os editores, né? Então, isso é interessante, se a gente pesquisar esse caminho, porque a questão da mulher, eu acho que é mais do que o feminino, porque existem apagamentos que se sobrepõem, né? É a mulher negra, é a mulher LGBTQI+, então a mulher fora do eixo Rio-São Paulo, fora do Sudeste. Então, são vários apagamentos, várias desigualdades que vão se sobrepondo, né? Não é só a mulher branca, né? Porque essa talvez tenha mais voz, mas tem uma série de outras mulheres que precisam entrar e serem colocadas nesses lugares também, né? E esse movimento existe, né? A gente está vendo aí, esse movimento existe e muito, muito forte até, né? A nossa primeira romancista, né, Maria Firmina dos Reis, com o romance Úrsula, era negra, né? E ela foi embranquecida pela história, né? Ela foi embranquecida pela história. Então, é um assunto que não é só a mulher, né? Tem várias coisas aí que vêm junto com esse lugar que está sendo disputado aí. Acho que a gente também não pode esquecer, estava pensando agora, né, que a gente também não pode esquecer da luta feminista, a qual Claro. acho que a gente se soma, porque em relação a essa questão, né, do nosso corpo como provedor de força de trabalho, né, a gente tem que lembrar que durante muito tempo esse corpo provedor de força de trabalho, que não podia falar, que não tinha voz, então acho que essa luta feminista em que a gente consegue hoje reconhecer que o nosso corpo produz força de trabalho, mas que agora a gente pode falar, a gente pode escrever, né? Então também devemos muito a essa luta, que é uma luta que é nossa também. Então acho que ultrapassa a própria literatura. Daniela. Também acho. Num todo, né? Assim, eu acho que é uma conquista. Isso. E de conquistas que fazem com que a literatura das mulheres. Exatamente. A mesma coisa em relação à luta do movimento negro, né? Para que essas mulheres negras também tenham espaço para falar, para escrever. Então, eu acho que a gente está no meio, assim, sabe? São muitas lutas que se integram para que a gente esteja conseguindo isso que a gente está vendo hoje, de um pouco mais de espaço, de voz, de vez mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta controversa, que é exatamente o contrário dessa. Por exemplo, você pega a Anais Nin e as pessoas questionam, mas isso é uma literatura feminina? Uma mulher falando de erotismo tão abertamente? Se fosse o Bukowski, o Henry Miller, ninguém questionaria ele estar falando de sexo, mas uma mulher falando de sexo. Aí você pega a Lispector e aí tem todo um patrulhamento em cima dela. Ela tem que falar isso, tem que falar aquilo, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Aí ela escreve um texto como A Hora da Estrela, é um texto masculino. Aí quando ela fala como mãe, como mulher, que é o universo complexo dela, fala, mas ela não está sendo feminista. Existe todo um patrulhamento, assim, ela tem que se encaixar. Até um texto que não era dela, uma posição que não era dela, que era da irmã dela, encaixaram nela para tentar achar uma Lispector racista. E já foi até confirmado que não era dela, né? Você pega a Mariana Chauí, que é uma filósofa, e fica, mas isso aqui é um texto de mulher? Não existe também um certo patrulhamento nisso. A mulher tem que fazer texto de mulher. E ninguém fica perguntando para o Kafka se o texto dele é masculino ou feminino.
Ninguém pergunta para o Drummond ou pergunta para o Guimarães Rosa, se leia a literatura dele sem essa preocupação. Não existe um certo faturamento nisso também, não? Dizer assim, mulher tem que fazer literatura feminina. Porque, na verdade, vou ler um texto da Lispector, muitas vezes, óbvio, quando ela está falando do universo intimista dela, está claro que ela é mulher. Mas, dependendo do texto, eu esqueço que ela é uma mulher. Eu estou lendo ali a escritora Lispector, que, para mim, nem tem gênero. É uma pergunta controversa que eu estou fazendo. Ponciano, eu só vou pegar uma carona super breve, daí, que é exatamente nessa linha também que eu ia comentar. Tem uma professora, enfim, foi minha professora na graduação, a Kátia Toledo, se nos assistiu, um abraço grande para ela, professora de literatura, que ela disse que uma certa vez ela foi no salão de beleza e tinha que esperar a vez para ser atendida e só tinha lá a revista Caras e Capricho e não sei o que mais. Ela chegou, ela pediu para alguém, será que você não teria aí, sei lá, uma outra coisa? Pode ser Veja, né? Carta Capital, qualquer. Daí a moça, uma mulher, né? Só falou, então você gosta de revista de homem, né? Assim, uma mulher falando para uma mulher, né? Então, emenda essa fala na pergunta do Ponciano aí, mas passo para elas. Isso aí a gente vê muito, essa categorização, né, da literatura. É literatura feminina, mas eu acho que é exatamente isso que a gente tem que lutar, né, para poder não ter essas categorias. Que categoria que é essa, né? Mas isso aí, eu acho que isso é fruto exatamente desses espaços que foram cedidos às mulheres pelos editores, homens, né? Então, essas revistas que você citou aí são ditas como revistas femininas. Por quê? Porque fala de moda, porque fala de maquiagem, porque fala de cabelo, porque fala de criação de filhos e etc. e tal. Então, esses são assuntos que só interessam as mulheres, né? Os homens também não se interessam por isso. Então, esses paradigmas que eu acho que a gente tem que quebrar. Eu acho que é um caminho longo que a gente ainda está percorrendo, né? Tivemos as nossas pioneiras que cavaram esse caminho à custa de muita luta e muita peleja, né, para falar a linguagem mineira, né, pelejando muito, mas eu acho que ainda tem muito que se andar, né? A gente está só no meio do caminho. E machistas, racistas, homofóbicos somos todos. Nós temos que ser antirracistas, né? Feministas, mas estamos em construção, porque isso aí é estrutural, isso está na gente, né? Isso vai além da nossa vontade de ver. A gente enxerga com esse filtro porque a gente cresceu, né? Assim. Mas eu acho que somos todos, pelo menos deveríamos ser, né? Antirracistas, feministas, anti-homofóbicos, em construção. Isso aí eu acho que é consciência e é trabalho, né? Ninguém nasce assim, no mundo que a gente vive, no país que a gente vive. Né? Que país é esse, gente? Eu acho que essas categorizações, elas ainda existem para diminuir, para limitar, para circunscrever, sabe? Porque uma mulher hoje, por exemplo, quando ela escreve um livro que é só sobre suas experiências, sobre maternar, seus poemas, sobre sua intimidade, isso ainda é muito mal visto. De verdade. Isso ainda é visto como menor. Mesmo a gente tendo conseguido espaço para publicar e para falar do que a gente quiser, mas quando a gente escolhe dizer daquilo que a gente quer e de repente é sobre esse universo, você ainda é uma poeta menor. Como se você precisasse necessariamente querer fazer uma poesia sobre política, sobre o mar, sobre... Não, você quer fazer sobre, sei lá, a sua solidão. Ah, não, mas então é menor. Então, isso ainda existe. Existe ainda entre as próprias mulheres, tá? Eu não estou falando isso só desse universo masculino hegemônico que domina a literatura. Mas entre as próprias mulheres existem, sim, mulheres que acham que isso é menor. E aí a minha pergunta é, menor em relação ao quê? Né?
Por quê? Quem disse que isso é pequeno? Por que o teu universo particular, ele é menor, ele é considerado menor? Por que tuas experiências de ventre, por que tuas experiências de sexo, por que isso tem que ser sempre pequeno, menor? Né? Quem disse isso? Provavelmente foi um homem branco que disse isso em algum lugar do tempo e da história. E isso vem se repetindo. Então, eu acho que para além da gente ficar categorizando, a gente tem que mesmo buscar essa liberdade de se escrever sobre o que se quiser escrever. Não importa se é seu universo particular, se é sobre a política externa, mas que tem espaço para todo mundo, né, para escrever sobre o que se quer escrever. Então, eu acho sim, Ponciano, que existe um certo patrulhamento, existe sim uma certa divisão ainda entre as próprias mulheres que escrevem. A gente ainda tem muita separação entre coletivos periféricos, coletivos mais centrais, isso ainda não está unificado. Eu acho que é um movimento que nós, mulheres, ainda estamos fazendo, procurando, né, tateando, porque não tem uma receita pronta. A gente está fazendo isso na vida, errando e acertando. Então, eu acho que ainda demora para tudo isso ficar junto mesmo, sabe? Perfeito. Eu queria colocar aqui na conversa, né, sair um pouquinho da literatura e já para já voltar, conversar sobre a Damares Alves, né, que, enfim, ela ocupa um cargo, né, que deveria ser super relevante, né, uma pasta, enfim, né, que teoricamente ela fala pelas mulheres, né, ela mesma já falou isso, né. Passa-se a entender, né, isso que vocês comentaram aqui, né, quer dizer, a própria misoginia feminina, né, esse exemplo que eu dei do salão de beleza, que uma moça falava, você gosta de revista de homem, mas eu já ouvi também escritores falando, nossa, esse cara escreve mesmo, né, como um homem, né, mas eu queria saber o que é escrever como homem, né, esse lance da baixeza, da brutalidade, enfim, né, eu não sei o que é isso. Eu queria ouvir de vocês duas, de vocês três, eu quero ouvir o Ponciano também, né, como lidar, né, quando uma pessoa como a Damares Alves ocupa essa pasta, né? Aí você me deixou. Como é que é escrever como homem? Não sei, cara. Eu tô por fora, não faço ideia, né? Não faço a mínima ideia. Mas como é que vocês veem uma pessoa como essa que diz que o menino usa azul, a menina usa rosa, que é um monte de coisa que todo mundo sabe? O quão nocivo isso é, né, para muitas mulheres, né, que estão também no processo de desconstrução, principalmente muito mais jovenzinhas lá, que ainda estão, né, o quão nocivo isso é, e como é que vocês veem isso, essa porrada todo dia, né, atrás da outra? É duro, né? É duro porque, por exemplo, eu trabalho com educação básica, né? E é muito difícil a desconstrução desses valores arraigados, né? Valores machistas em adolescentes. Eu moro numa cidade pequena que tem 10 mil habitantes, né? No interior de Minas Gerais. Então, é uma sociedade conservadora, né? Por mais que a gente vê avanços, que a gente enxerga mudanças comportamentais e é difícil você fazer com que adolescentes em formação, é incrível isso, mas as adolescentes, elas têm essa visão machista mesmo, né? A gente tem que trabalhar isso com muitas delas, né? Então, eu acho que isso é um processo de formação. Damares Alves não tem nem adjetivo para uma coisa, né, tão estapafúrdia, né? Eu não sei, assim, com essa coisa dessa pandemia, eu acho que ela ficou um pouco esquecida, né? Ela ficou mais em evidência
antes da pandemia, antes desse horror todo que a gente está vivendo. Mas, assim, eu acho que é uma tentativa de retrocesso. Eu vi até, Daniela, uma notícia ontem, eu vi ontem, a respeito da Prefeitura de São Paulo, abraçando aquela campanha, eu decidi esperar, né? Aquela campanha proposta pela pasta da Damares, fazendo com que as jovens, né? A forma de se evitar gravidez precoce é extinguir a sexualidade, né? Então, abstinência, assim, né? Nossa, isso é uma volta total à Idade Média, né? Tudo contra o que a gente lutou. Exato. É pré-revolução sexual. Em um ano a gente perde 20 anos. Não, né? nós estamos andando 50 anos para trás, gente. É uma coisa assim absurda. Eu acho que eu não sei nem. Eu acho que vai ficar difícil até de contabilizar esse retrocesso, sabe? De tão imenso que ele é. Exato. Mas pensa bem, né? Tudo que se andou e tudo que se conseguiu, conquistou. A duras penas. A duras penas. A gente nunca pode esquecer desse pedacinho. A duras penas. Exatamente. E foi assim, um passo de cada vez, foi muito lento, né? 2 para frente, 3 para trás, porque é assim que a humanidade caminha, né? E agora a gente resolveu voltar 50 passos para trás, né? Então, assim, é muito triste isso, é muito triste. Mas Damares é um terrível exemplo, e a gente tem que entender que, assim como a criança ela aprende pelo exemplo, e isso é um fato consumado, uma nação também aprende pelo exemplo. Então, quando a gente tem esse tipo de pessoa como exemplo, é um retrocesso para a nação toda, né? Não só para as mulheres, mas especialmente para nós mulheres, mas é um retrocesso para todos. Então, aquela pessoa que deveria estar lá para representar o interesse, né, das pessoas, lutar pelo seu bem-estar, pela equalização das coisas, está lá, na verdade, para fazer o contrário. Então, assim, é como se a gente tivesse que lutar 300 vezes mais todos os dias. Então, você dorme... Quando eu deito, a sensação que eu tenho como mulher é assim, todo dia quando eu deito, eu estou destruída. Como se eu fosse aquela migalha amassada de pão que caiu embaixo da mesa, que o cachorro está dando uma cheirada. Aí, eu tenho mais ou menos 6 horas, que é o que eu tenho no máximo para dormir, para me recompor, e no dia seguinte tá incrivelmente forte, carregando todas as bandeiras, com umas armas em punho, minha armadura em mim, para eu sobreviver a mais um dia. Então, quando a gente tem esse tipo de pessoa no poder, é como se a gente tivesse que fazer isso assim o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro você tem que se colocar numa posição para uma guerra, né? Então, é difícil. É muito cansativo. É exaustivo. E aí falam, né, que da carga emocional da mulher, porque na pandemia essa carga ficou muito maior para as mulheres. Pois é, né? Aí ainda aparece a Damares para deixar essa carga um pouquinho mais insuportável, entendeu? Então, assim, tá difícil, né? Tá difícil. É uma distopia, né? A gente vive em uma distopia, né? Muito parecida com que a Margaret Atwood, não sei se vocês acompanham lá o Handmaid's Tale, né? É aquilo lá, né? Os Contos da Aia, né? Enfim, né? Mas tem comentário, antes de passar para o Luciano, tem um comentário interessante aqui da Aline Tavares, que ela diz exatamente isso, né? Que a Damares ficou um pouquinho de lado, né? Tá fora da Berlinda aí, porque acontece um absurdo todo dia, né? Uma coisa nova todo dia, enfim, né? Luciano. A minha pergunta vai além da poética feminina, né? E existem vários escritos dizendo que a poesia está em crise, embora haja vários coletivos de escritores
e hajam, olha só, eu falando hajam, pelo amor de Deus, é o efeito da Maris. Haja várias pequenas editoras escrevendo e publicando, mas você chega, por exemplo, nas grandes livrarias, ou até nas nossas livrarias mais à esquerda, e é difícil você achar uma estantezinha de literatura. Você basicamente quase tem que recorrer à internet para comprar literatura, né? Outro dia eu cheguei numa livraria, perguntei pela literatura, estava um negócio tão pequenininho que eu falei, gente, mas isso aqui é só isso de poesia que tem mesmo, né? Existe espaço para a literatura, a gente não está falando para dentro, entre nós, né? Eu vendo para a Daniela vende para mim, a Júnia vende, eu pego o livro da Júnia, ela pega o meu. Como é que é a recepção da literatura poética, principalmente a poética, fora desse círculo literário? Nós estamos lendo menos e mal, porque o mercado literário diz que a gente está vendendo mais livro, mas quando eu vejo os livros que estão sendo vendidos, me assusta um pouco. Eu queria a opinião de vocês, que, além de tudo, são professores e trabalham com alunos, né? No Fundamental, no Médio, então, Fundamental 2, Médio, então vocês têm esse termômetro. Tem aquela pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, ela é muito interessante, mas uma coisa que você falou aí, Ponciano, é verdade. Eles pegam a leitura em geral, não quer dizer que é leitura literária, né? Nessa pesquisa, por exemplo, até a Bíblia entra, como, né, são considerados leitores, quem lê diversas plataformas de leitura. Desculpe, só uma parte, Júnia. Tem, inclusive, um percentual dessa pesquisa que é gente que só lê a Bíblia, né? Isso. Só lê a Bíblia, que é uma coisa, assim, assustadora. Então, assim, eu acho que o Brasil ainda não é a gente não pode falar que é um país de leitores, mas nós, como educadores, eu acho que a gente está fazendo o dever de casa porque a gente está lá entre as duas, né? Nessa última edição dessa pesquisa, as mães estão lá mais ou menos junto com os professores, né? Mas a escola é um lugar, mal ou bem, por mais que seja questionável ainda a forma de se trabalhar literatura em escola, é um lugar em que as crianças, os jovens, os adolescentes têm contato com o livro, né? Têm contato com o livro, estão lendo lá 2 horas da tarde, estão lendo poesia. Então, assim, é onde isso poderia ser transformado, né? Eu tenho uma experiência com um projeto literário em escola, né? Que deu origem a essa festa literária que eu faço aqui em Campo da Mata desde 2017, que é exatamente a leitura e a escrita de poemas pelos alunos. Nós já publicamos 8, esse ano vai completar a 8ª antologia poética escrita por alunos. A gente não busca, não é a formação de poetas, o uso da palavra para se colocar, para se expressar e para ter voz. E esse projeto, ele foi muito transformador. A gente tem depoimentos muito transformadores dos alunos em relação à descoberta da leitura, à descoberta do livro, à descoberta da literatura como fator de transformação social. Aí ele se transforma e ele transforma o ambiente e ele transforma o caminho dele, né? Então, isso é um projeto que eu sou apaixonada por ele, pelos resultados que a gente teve com ele. E eu acho que, assim, a literatura é um direito humano, já dizia Antônio Cândido, direito fundamental, né? Direito fundamental. E faz parte da formação humana mesmo. E precisa ser trabalhada insistentemente. Eu acho que é bem importante a gente pensar que esse jovem que a gente tem hoje, ele é muito diferente do jovem que a gente foi e do jovem de 100 anos atrás. Então ele está permeado por uma realidade que ela é muito mais fluida, ela é muito mais rápida, é tudo para ontem, é tudo fugaz, né? Então ele normalmente, quando ele vai ler, num primeiro momento ele procura coisas mais rápidas, mais superficiais.
Então, o trabalho, né, na educação, ele é super importante para trazer um pouco mais de profundidade na leitura desse jovem. Eu trabalho com anos finais na educação básica, e num primeiro momento, quando a gente leva os alunos a uma sala de leitura, por exemplo, para eles escolherem o que eles vão ler, não necessariamente a gente determinando a leitura, muitos deles vão pegar os menores livros, os livros mais curtos, com letras maiores, e aí existe todo um trabalho para que ele tente se debruçar em livros mais densos, mais profundos, que tragam para ele um repertório mesmo de palavras com as quais ele ainda não teve contato. Então, por exemplo, o trabalho na escola, ele passa por esses pequenos detalhes, né? Que a gente, por exemplo, quem está fora da educação, nem imagina isso. Mas é uma coisa, assim, que passa por esses pequenos detalhes, de oferecer leituras muito diversas. Então, vai ter poesia, vai ter conto, vai ter romance, vai ter cordel, vai ter tudo ali para ele à disposição. Então, acho muito legal o trabalho na escola, especialmente esse em que dá liberdade para o aluno escolher, em que a gente pode devagar pontuando algumas coisas. Isso é muito bacana. Eu acho que isso é fundamental, né, para o processo de formação de leitores no país. A gente tem que lembrar também que a gente está no eixo Rio, São Paulo, Sudeste, mas que a gente tem os bordões aí do Brasil, onde não tem nem livro disponível em diversas escolas, as salas são multisseriadas, então a gente ainda tem realidades muito distantes de um acesso à leitura, quiçá uma manutenção diária de leitura. Né? Então, acho que isso é importante pontuar. Agora, sobre o espaço para poesia, só para tentar fechar, assim, na minha fala, o que o Ponciano perguntou, a poesia, num primeiro momento, acho que eu já falei isso uma outra vez, ela é muito difícil para o jovem leitor, para o leitor que começou agora nesse mundo da leitura. Ela, se a gente pega uma poesia mais, assim, antiga, a gente vai ter palavras ali que não se usam mais, né? Tem toda a parte da versificação, que para esse jovem é difícil, um ritmo diferente de leitura. Então, num primeiro momento, o jovem leitor, ele se assusta com a poesia. Ela não é muito convidativa. A poesia mais antiga, ela não é muito convidativa para esse jovem de hoje, que tem uma linguagem whatsappiana, VC vai, não é você vai, você vai, entendeu? Não tem mais a pontuação. Então, no primeiro momento, essa poesia ela não é muito convidativa. Então, uma coisa que eu experimento bastante na educação é a gente fazer um caminho inverso. A gente começar por uma poesia mais contemporânea, mais convidativa na linguagem deles, poetas jovens, desses coletivos, poetas periféricos, que falam uma linguagem mais próxima, e aí a gente ir trazendo para trás, para ir mostrando, olha, ele bebeu nessa fonte, olha, ela pensou nesse tipo de verso, olha o que era feito antes aqui, e a gente ir conquistando assim, não trazendo esses cânones que a gente tinha primeiro, fazendo esse trabalho contrário. Isso está sendo muito eficaz. Então, vários jovens hoje se apaixonam pela poesia, primeiro pelo que eles têm aqui do momento, e aí depois de um tempo que eles daí vão ler uma Clarice Lispector, vão ler um poeta tipo Pablo Neruda, coisas assim, aí já fica mais encantado, porque entendeu o percurso, fez um caminho de voltar, sabe? Então, está sendo bem legal como experiência prática ali na educação. Então, talvez a gente tenha que fazer esse movimento, não só na educação onde a gente está, né, para os jovens leitores, mas para a sociedade em geral. Então, por que não ter a poesia de Instagram? Por que não ter a poesia de YouTube, a poesia no Facebook, uma poesia mais contemporânea? E aí, de repente, você vai lá e coloca uma coisa, depois de um tempo, que é um pouquinho mais anterior a essa que você está escrevendo, né? Eu acho isso importante para todos, para aproximar mais.
Tem uma fala do poeta Sérgio Vaz, né, aí de São Paulo, que ele fala exatamente isso, né, que ele conversando com jovens, e os meninos falando, mas eu não gosto de poesia, eu não gosto de poesia. E assim, você gosta de hip hop? Você já escutou essa música? Você já escutou? Pois é, isso tudo é poesia. Ah, não, então a gente gosta de poesia. Então é exatamente isso, sabe? E eu acho que as redes sociais, elas estão fazendo esse trabalho. Outro dia eu assisti uma fala sobre o Caio Fernando Abreu, com a Marta Medeiros e o José Luiz Gonçalves, aqui de Belo Horizonte, e eles falando exatamente isso, que o Caio Fernando Abreu ele foi popularizado na internet. Várias falas, vários pedaços, vários versos, e isso faz com que as pessoas vão buscar lá para beber na fonte, né? Então, essas pílulas, elas não podem ser desconsideradas como uma coisa menor, não. Eu acho que talvez sejam iscas, né? A gente lança iscas para poder pescar esse jovem, mesmo, e não só jovem, né, gente? Adulto, porque tem muita gente adulta que não tem hábito de leitura e de poesia. E a questão da poesia, por exemplo, quando você fala literatura, o que você pensa? A maioria das pessoas pensa o romance. O romance é a estrela, né, da literatura. A poesia ainda fica ali nas bordas, né, tentando entrar nesse circuito. Então, realmente, a produção, a publicação de poesia das grandes editoras são só dos poetas já consagrados, né? E elas fazem até um favor, né, de publicar. Então, a poesia contemporânea, principalmente, ela está circulando e está sendo publicada em grande quantidade pelas editoras pequenas, né? Pelas editoras pequenas. E isso é um trabalho, assim, muito bacana e que a gente precisa de louvar essas editoras que estão fazendo esse trabalho. E tem também o trabalho de autopublicação, né? Assim, quando a gente começa, a gente tem que bancar. Se você quer jogar no mundo alguma coisa, você tem que bancar, senão não vai, né? E aí depois as coisas vão acontecendo de uma forma mais... acontece, né? Eu acho que quando a gente acredita no que está fazendo, a coisa acaba acontecendo. Mas você tem que estar disposto a se autopublicar também, né? Por que não? E isso não é uma coisa menor também, né? Eu estava assistindo ontem uma fala sobre isso. Não precisa ser uma coisa ruim. Você pode ter um trato. É lógico que tem muita coisa. Tem de tudo, gente. Essas publicações que estão acontecendo tem de tudo, mas dá para você peneirar ali e tirar coisa com qualidade, né? Tem uma última coisa, gente, que eu queria falar, que eu estava agora pensando aqui, que tem a ver com o ritmo, né? Dessa coisa de por que tem pouca poesia na estante e tal, porque ela exige do leitor um ritmo, um tempo de leitura, de digestão, que é diferente do ritmo que a gente está vivendo, desse ritmo louco que a gente está vivendo. E então eu acho que a poesia contemporânea ela tem um respiro diferente. Ela está um pouco mais próxima do nosso respiro atual, assim, de vida mesmo. Ela tem menos pontuação, ela tem uma fluidez maior, né, no que se refere à forma e também ao conteúdo. Então, para a gente se transportar para aquele ritmo lá do Drummond, para aquele ritmo lá da Flor Bela, né? É como se a gente tivesse que voltar historicamente, tentar se colocar naquele lugar e fazer uma respiração naquele lugar. Então, quando a gente pensa que Flor Bela morreu com 30 e poucos anos, né? E aquele ritmo dela, devagar, denso,
é tão diferente desse nosso ritmo de hoje, em que a gente sobrevive por 70, a gente não vive por 30, a gente sobrevive por 70, respirando freneticamente. Então é um exercício muito bacana da gente pensar em colocar para os leitores, enquanto a gente é poeta, de como trazer eles para esse ritmo um pouco mais demorado, diferente da digestão, da poesia, para devagar a gente tentar transportá-los para aquele ritmo anterior e pensar, putz, olha essa poeta aqui, agora eu estou entendendo essa poesia, porque essa mulher viveu nesse lugar, nessa época, desse jeito, sabe? Então, é difícil porque a gente tem pouco espaço para falar disso, né? Então, um programa como esse, assim, ele é tão bem-vindo, ele é tão belo, porque a gente pode falar disso e trazer essa pílula para quem nos assiste, né? De tentar fazer esse exercício, porque é tão raro a gente ter um momento para dizer isso. Então, acho que por isso que os livros não estão lá nas prateleiras, né? Porque a prateleira não tem nem o ritmo para comportá-lo, porque as pessoas que vão à prateleira fazem assim, ó, e sai correndo para pagar logo no caixa, sabe? Não sei, estava pensando aqui, viajando aqui. Perfeito. Vocês citaram a Permite só uma parte, claro. que uma parte dessa crise da poesia, que os críticos dizem que tem, está ligada a essa questão do ritmo moderno mesmo, que o tempo moderno não seria propício à poesia. É nesse sentido, por exemplo, Karl Hamburger escreve, o mundo moderno não comporta a poesia, era só para concordar. Mas eu acho que a poesia viva, ela tá acompanhando o ritmo, né? E eu acho que a gente precisa mesmo. O artista tem que expressar o tempo que ele vive, até para poder chegar e fazer morada no outro, né? Se você está num tempo diferente, o outro não vai te acolher, né? Uhum. E a poesia, eu acho que a poesia é uma escrita muito visceral, assim, muito... você se coloca ali de uma forma muito intensa. Não tem como você sair do momento que você está, né? Então, esse entendimento que a Daniela falou, essa volta aos poetas que vieram antes de nós, ela é gradativa mesmo, né? Então, para os meninos, né, principalmente em escola, dá o de hoje, depois você volta, né? E às vezes eles mesmos buscam, né, para entender esse processo. É muito bacana. Perfeito. A gente está se caminhando para o fim. Eu só ia comentar antes de fazer aqui minha último comentário, última pergunta, que vocês falaram sobre a Florbela Espanca. Eu sempre comparo a Florbela Espanca com a Mariana Alcoforado, lá das cartas portuguesas, né, uma freira que foi jogada no convento praticamente pelo pai, né? Enfim, é muito interessante, sim, a biografia dela, e a gente entende muito, né, sobre o que ela escreveu depois, né, conhecendo o contexto. Mas eu queria perguntar para vocês, para a gente encerrar aqui, infelizmente, porque o papo está ótimo, né, eu tenho lido, né, inclusive no momento, agora estou lendo a escritora nigeriana, né, Chimamanda, que todo mundo está lendo e falando, ela é ótima, né, o Hibisco Roxo, que é esse livro aqui, está na minha cabeceira aqui há um bom tempo, né, e a Conceição Evaristo, que é, assim, maravilhosa, né, eu estou lendo o livro dela, delicioso, que é Olhos d'Água. E veja, mulheres, né, ambas mulheres negras de gerações diferentes, de lugares diferentes, né, e é claro que a Chimamanda ela ficou mais conhecida cedo, ela é uma escritora jovem, né, a Conceição Evaristo não, né, ela tem 71, 72 anos, imagino, e muita gente perguntou para ela, né, inclusive na Flip, por que você começou a publicar os 70 dela? Não, eu não comecei a publicar os 70, eu publico há 40 anos, eu apareci agora. Eu sou uma mulher negra, veio da periferia. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Não especificamente da Conceição Evaristo, da Chimamanda, mas para o homem seria bem mais fácil, óbvio, né? Da gente volta àquela questão que a gente falou antes, né? Enfim, mas são duas questões que me incomodam. Daí, para encerrar de vez, eu queria que daí cada uma de vocês comentassem sobre as autoras, né? Aquele tipo daquele paideuma, aquela listinha essencial de escritoras para cada uma de vocês. Bom, eu conheço vários poetas, né,
que escrevem desde sempre, começaram a publicar com 60, 70 anos, né? Então é isso, né? É o que a Daniela falou no início, as mulheres sempre escreveram, sempre retrataram o mundo pelo prisma, né, da mulher, pelo prisma de lugar onde isso também é muito diverso. Não existe uma unidade, né? Não existe uma unicidade de fala, porque os lugares são diferentes, né? Então, é lógico que a poesia periférica vai ser diferente, né? A mulher branca do grupo hegemônico vai falar de coisas diferentes, e todas essas falas precisam ser acolhidas. A Conceição Evaristo, ela, para mim, ela é assim, ela é canônica, né? Eu sou apaixonada. A poesia da Conceição é uma coisa maravilhosa. Então, ela foi, né, apareceu há pouco tempo, mas ela está na luta há anos, né? Clara Coralina, gente, ela foi publicada, ela tinha quase 80 anos, ela escreve desde adolescente, ela escrevia desde adolescente, tem a biografia dela, que é uma delícia de ler. Então, isso acontece, né? Isso acontece exatamente porque é difícil você achar esse lugar. Mas eu acho que isso não é desculpa para você não escrever e não tentar publicar. Assim, eu acho que publicar e escrever é um ato político, é uma forma de resistência e é uma forma de você abrir caminho para outras pessoas que estão vindo também atrás de você e que se espelham em você. Que a gente sempre tem alguém que se inspira na gente, né? Por menor que seja o lugar que a gente está, e se você tem essa questão da escrita, eu acho que é até obrigação, sabe? Você colocar isso no mundo, para poder inspirar outras mulheres, inspirar outras pessoas, né? Não só mulheres, mas gente. Eu falar sobre essas mulheres, eu acho que assim, não tenho nem arcabouço para falar delas, né? Conceição Evaristo, eu acho que é indizível, sabe? Chega a doer de beleza, assim, o que essa mulher nos traz. E que pena que o mundo perdeu tanto tempo em conhecê-la, né? Eu só lamento. E que bom, também comemoro que finalmente possam conhecê-la. É a mesma coisa sobre a Chimamanda. Então, são mulheres que trazem, para mim, que sou branca, olhares incríveis sobre aquilo que eu não tenho conhecimento na minha pele, que eu não tenho conhecimento dentro de mim. Então, assim, me abre portas, me abre olhar, sabe? Me esclarece o mundo de um outro lugar. Então, eu acho fundamental, imprescindível ler essas pessoas, e que bom que finalmente podemos ler essas pessoas. Agora sobre as de cabeceira, né, leituras de cabeceira, eu tenho um monte, eu amo essas poetas que eu citei hoje, mas não só mulheres, né, também li muitos homens, e tudo bem. Quando eu comecei a ler poesia e escrever poesia, eu ainda não tinha conhecimento de muitas mulheres. Eu estava na escola e eram me apresentados homens, como a gente conversou aqui hoje. Então, na verdade, eu comecei a me apaixonar pela poesia através de homens que escreveram. E só depois eu fui cavocar e descobrir as mulheres, e através das falas de algumas professoras que eu tive, muito inspiradoras. Mas eu também tenho na minha cabeceira homens que eu leio, tipo Bukowski e tal, eu gosto muito, tenho bastante coisa aqui de poesia. E tô lendo muita poeta nova, né? A Júnia, tô lendo a Júnia, tô lendo a Kelly Christine, tô lendo Letícia Ferrez, Guinevere, as mulheres de agora, vendo como elas pensam, o que elas estão fazendo, porque quero ler essas companheiras, sabe? Então, acho que é isso, assim. E você, Júnior, quem que você tem aí na sua cabeceira? É lógico, a gente sempre lê homens, né? Tem o João Cabral de Melo Neto, que eu amo, mas as minhas
preferidos agora de cabeceira são mulheres contemporâneas, Anelisa Ribeiro, de Belo Horizonte, Adriane Garcia, Adria Aleixo, né, elas vão participar do nosso evento literário aqui. O livro da Dani é lindo, o útero de poesia é maravilhoso. Então, assim, mas eu sempre recorro a Mário Quintana, por exemplo. Mário Quintana foi uma das minhas inspirações para escrever poesia. Mário Quintana, Adélia Prado, canônica também, né? Então, a poesia ela tem isso também, né? A gente está sempre rodeada dela, né? Não é um livro que você lê e você, já li esse livro. Não, é um livro que você lê a vida inteira, né? Então, esses, e eu tenho buscado muitas poetas contemporâneas que estão surgindo aí também. Eu acho que isso é importante, e é importante a gente fazer esse círculo mesmo, esse círculo entre nós, né? Que escrevemos, que gostamos de literatura, que lidamos, que editamos, esse círculo para se fortalecer mesmo, não só entre mulheres, né, em categorizar isso, mas é o que a Daniela falou, a gente precisa unificar essa luta, porque eu acho que essa luta tem que ser de todos, né? Tem que ser de todo mundo. Então é isso. Perfeito. Bem, gente, a gente chegou no fim, infelizmente. O Humberto Navarro aqui, ele disse que a gente podia ficar mais 1 hora, a gente podia mesmo, né? Mas seria um prazer. E só brevemente, que tem um comentário super interessante do Cláudio, né? Só para a gente encerrar aqui, que ele disse que nessa questão do tempo... Deixa eu só fazer um comentário inconveniente. Tem uma certa pessoa aqui que tem um outro programa, vocês já foram no meu. Uma certa pessoa aqui, entre nós 4, tem outro programa que devia convidar algumas poetas que eu conheço, uma tal de Júnior, uma tal de Daniela, uma outra pessoa aqui tem um outro programa, tem que convidar. Sintam-se convidados já para o Viva Literatura, às 15 horas, né? A gente marca uma outra conversa. E eu vou trazer a minha amiga, escritora Lídia Domingues, né? Que é a escritora aqui, vai ser um papo super massa. Mas olha só, o Cláudio Guadalupe, ele diz aqui essa questão do tempo, né? Que é importante lembrar os rappers, né? O slam, né? Enfim, é muito, muito interessante mesmo. Né? Mas, enfim, Daniela e Júnior, é muito prazer falar com vocês aqui, foi muito legal, foi ótima conversa. 1 hora é pouco, né, para tanta coisa, né? E deixar para vocês encerrarem. Gente, por nos receber, eu, pelo menos, adorei estar aqui, acho ótimo ter esse espaço de papo, de escuta, agradeço muito a oportunidade, obrigada, Júnia, pela sua deliciosa companhia também, eu e a Júnia, a gente está planejando umas coisas tão bonitas para o 2º semestre, né, Ponciano? Ponciano já está sabendo, a gente está planejando um programa juntas tão lindo. Então a gente tem uns planos bacanas aí para frente e nos leiam, nos procurem em Instagram, em rodapé, em Facebook, nos catarses da vida, nos leiam, é importante fortalecer mulheres escritoras. Obrigada. Os livros compram com vocês? Olha, o meu último de Contos para o Fim do Mundo está na editora Voz de Mulher, que só publica mulheres. Útero está comigo, Catarse, e também está em coletivos de maternidade, porque é um livro sobre isso. E tem um outro meu, que é infantil, que é comigo, e também pela editora Reality Books. Então, eu tenho coisas por mim, coisas na editora, tá tudo meio sambando aí. Perfeito. E você, Júnia? Bom, eu gostaria de agradecer também essa oportunidade e vou aproveitar o espaço para convidar todo mundo para poder seguir lá a Festa Literária de Carmo da Mata, Flicar, que vai acontecer de 6 a 10 de julho, tem uns papos muito bacanas, inclusive de escrita feminina, de literatura na escola, poesia, então tem muita coisa bacana, mercado editorial. Então, as mesas estão bem bacanas, curtam lá nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site.
é sempre uma alegria, gente, conversar sobre literatura é sempre muito bom. E eu e a Daniela estamos preparando aí, né, essas ideias para o segundo semestre, e a gente vai ter muito espaço para poder falar sobre esses assuntos que nos movem, né, Dani? Vai ser ótimo. Os meus livros, eu também tenho muita coisa, né, esparramada. Tem esse aqui, que foi o último livro que eu publiquei, está na editora Gulliver, direto para a editora. Eu tenho um trabalho cartoneiro que eu fiz, esse universo cartoneiro é muito bacana, um livro artesanal, Gotas, Pingos e Grãos. Esse é comigo, sob encomenda, quem quiser. Capinha de papelão, pintada, uma a uma, costurado, é bem bacana. Tem um e-book que está nas plataformas aí, se chama Entre Paredes, foi publicado ano passado, durante a pandemia, que a gente ainda está nela, né? Pandemia infinita, e ele é para baixar gratuitamente. Então, ele está na Amazon, na Kobo, em várias plataformas aí, é só baixar, sem custo. É uma forma de contribuição, né, para esses tempos de assombro que nós estamos vivendo. E eu estou lançando um livro infantil, que deve chegar esse final de semana, e esse ainda, né, nós vamos ver como é que vai ser a distribuição dele, mas está bem bacana, de poesia para criança. E eu acho assim, né, agradeço demais esse espaço, muito feliz de estar aqui com vocês, e é o que a Dani falou, nos convidem, nos leiam, né, estamos aqui para poder falar sobre isso, para poder mostrar o nosso trabalho, e nos fortalecer mesmo, né? Esses coletivos, eles são interessantes. Eu acho que a gente tem que se unir em prol da literatura, que eu acho que precisa de um impulso aí sempre, e em prol da literatura feita por mulheres, né? Qualquer que seja ela, em qualquer assunto. Então é isso. Muito obrigada a todos. Perfeito. Prazer falar com vocês. Prazer, mais uma vez, estar aqui com o camarada Ponciano. Sexta que vem estaremos aqui de volta às 9 da manhã. Lembrando para o pessoal se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E nas outras redes, né? Instagram, Facebook, enfim. Também no Iaras e Pagus, né? O nosso programa aqui é transmitido. Tem um projeto super bacana da Cotter lá no nosso site, né? A Cotter Editorial, que é o Cotter Solidária, né? Que é um projeto social, com cesta básica, e nas cestas básicas, né, que tem uma instituição para a qual a editora leva, vai um livro, né, dentro da cesta vai um livro junto. Então, convido todos e todas e todos a irem lá no nosso site, dê uma olhadinha, né, nesse projeto, que é super bacana. E fiquem bem, nos encontramos em breve, né? Ponciano, valeu mais uma vez pela nossa anarquia aqui, e estamos juntos. Até breve. Tchau, muito obrigada. Abraço. Abraço.